verdade, é tentar fazer recomposição, né? Algumas entidades saíram, e aí recompor, definir o coordenador e o relator da Câmara, e fazer a revisão da nossa deliberação 41. Fabrícia, você sabe se todos os membros da CETIL estão presentes? A gente pode começar na ordem da pauta, ou a gente vai ter que apresentar a deliberação, como a gente fez na reunião passada? Eu vou fazer a verificação para ver se todos estão aqui. Um instante, por Não, gentileza. eu já vou antecipar, presidente, enquanto você estava conversando com a Fabrícia, eu já olhei, está faltando a Dayana, o José Maria, a Rebeca, ela ainda também não ingressou, o Gustavo está presente, a Essione, né, que é a Cris, que ela explicou a questão lá da mudança, da dificuldade que ela está. Temos o Tiago, também que não está, o Christian, o Leonardo e a Jéssica. A Jéssica está presente, presidente. O Leonardo acho que está, né? Ah, Leonardo tá. Ah, perdão, isso mesmo, Leonardo Pereira. Ô, Leonardo, você me perdoa, eu não enxerguei. Isso mesmo, presidente. Leonardo está Leonardo, presente. Isso. ótimo. Bom, então, nós vamos passar aqui, a Sandra vai fazer a apresentação para vocês da deliberação número 41, que cria a Câmara Técnica Institucional Legal. E até em razão do horário, Sandra, é uma deliberação que a maioria conhece, né? E acho que a Fabrícia também encaminhou em anexo à convocação. Vamos passar para a parte da revisão das propostas que nós estamos trazendo de revisão para essa deliberação? Sim, presidente. Vou compartilhar aqui com vocês. Pessoal, deixa eu só explicar rapidinho. A deliberação foi encaminhada para vocês. Nós vamos fazer uma proposta aqui que foi analisada junto com a diretoria. Eu vou apresentar bem rapidinho. E depois a gente vai encaminhar para vocês. Vocês vão ter um tempo de fazer as análises, verificar se vocês estão de acordo, para depois devolver para a gente fechar, para depois ser deliberado em plenário, ok? Eu comentei na reunião passada, eu tive não sei o que aconteceu com o meu computador, eu até brinco, é o fantasminha que gosta de me pregar peças. As 3 deliberações das 3 reuniões estavam aqui no meu computador. A da CETIL, que é essa de agora, ela não está. Eu até pedi para o meu ver lá no backup o que aconteceu. Mas como eu trabalhei essa deliberação, eu vou apresentar para vocês aqui. Eu fiz rapidinho, refiz, né, as sugestões novamente, e aí eu vou apresentá-las para vocês agora. Vocês conseguem visualizar? Bom, essa deliberação ela aprova, né, as alterações do regimento interno da Câmara Técnica Institucional, do comitê. Quais que são as sugestões? As deliberações do PN3, elas seguem uns padrões. Por exemplo, a gente viu agora da CETRI, tem após a da CTPLAN, e elas não vêm com capítulos, as outras deliberações. Igual está essa daqui, a sugestão é padronizar as deliberações dentro do CBH-PN3. Então, por isso que uma das alterações que a gente está sugerindo é retirar os capítulos das deliberações. Geralmente, deliberações de comitê, elas vêm em artigos, parágrafos e incisos. Então, a sugestão é essa, no sentido de padronizar todas as deliberações, ser um padrão, né? Alguém se opõe a essa alteração? Ok? Se houver oposição, é só falar eu, ok? Aí a gente vai dando sequência. Bom, o artigo 1º, ele permanece. O segundo, a sugestão é a gente deixar por até 8 membros. Por que até 8 membros? Porque às vezes a gente não consegue a composição total, sendo sempre respeitada a paridade, tá? Nunca vai ter ímpar para não ter paridade, é sempre respeitada a paridade. Por quê? Porque às vezes a gente consegue aí 6 representantes ou até 4 com paridade e a Câmara fica impedida de funcionar porque está falando que ela tem que ser por 8. Então, por isso que a sugestão aqui é até para continuar a existência da Câmara. Alguém se opõe? Ok. Outra questão.
O parágrafo 2º do artigo 2º fala o seguinte: o mandato dos membros da Câmara Técnica é de 2 anos. A sugestão nossa aqui é de ser igual ao mandato, tá? Porque você constitui uma Câmara Técnica, independente se a diretoria muda ou não, ela segue o mandato, isso é em todos os comitês, tá? A gente fez pesquisas, outros expedientes que a gente trabalha, Comitê Federal, então a sugestão é ficar 4 anos, tá? É seguir o mandato que a gestão tem. Alguém se opõe? Aqui eles falam que além dessa composição aqui, ele vem e fala assim, ó, cada segmento terá 2 suplentes. A sugestão é retirar, pessoal, porque a gente custa conseguir 2 suplentes dos 2 titulares, então 4 dificulta mais ainda, então por isso que a gente está fazendo proposta de retirar. Não poderá ser indicado como representante da CETIL pessoas que exercem cargo na diretoria. A nossa sugestão é retirar, por quê? Porque a diretoria ela tem muito a contribuir. Se a Elaine quiser falar agora, para ela também justificar essa questão aos presentes, Elaine, fique à vontade, passa a palavra para você. Então, a gente colocou na Câmara, na CETRI, né, por que da sugestão de fazer essa retirada? Primeiro, porque todas as reuniões das câmaras técnicas, a diretoria, ela está presente. A presidente, se eu não puder, algum membro da diretoria, ela vai estar presente na reunião. Mas ela está presente não como membro daquela câmara, né? E aí, eu estava na gestão passada com o Giacomini, quando foi feita a proposta dos membros da diretoria não compor a Câmara Técnica. Desde 2020, 2018, 20, eu já era contra essa proposta e fui vencida com os meus pares, porque eu acho que a diretoria ela tem que contribuir com os membros do comitê, principalmente com os membros que compõem uma Câmara Técnica. Nós vamos estar aqui, vamos discutir a matéria, vamos tentar buscar uma solução. Essa Câmara ela trabalha muito a questão de outorga, ela está me deixando um pouco em desespero, porque neste momento nós estamos passando por um sério problema de conflito por uso da água. Hoje eu não tenho a mínima condição de sair daqui sem um relator e um coordenador devidamente instituído aí dentro da Câmara para resolver um problema que está sendo cobrado do PN3 há quase um ano. E se a diretoria ela está presente, ela tem que obrigatoriamente participar de todas as reuniões, né, elaboradas pela Câmara, acho que são 2, salvo engano. Eu falei que eu não via sentido em porque qualquer membro da diretoria não poder ser membro da Câmara Técnica, uma vez que a gente já está tendo essa dificuldade toda de compor, né, a Câmara com os 32 membros plenários. Então, estamos trazendo essa proposta, não tem vedação legal, jurídica, né, tanto é que hoje eu estou membro da diretoria do Comitê Federal do Paranaíba, e o coordenador de uma Câmara Técnica no Paranaíba é o meu presidente federal. Então, a Sandra sabe disso, né, Sandra? A gente tem uma Câmara Técnica que o João é o presidente. E este acordo de a diretoria não ser membro foi uma decisão, uma proposta feita pelo presidente da época. A gente respeitou essa decisão, mas hoje, como presidente, eu não vejo muito sentido. Mas trago para discussão, colaboração e decisão dos meus nobres colegas aqui que compõem a CETIL. E aí eu devolvo a palavra para a Sandra. Pessoal, diante das explicações da Elaine, alguém se opõe à retirada desse artigo? Relembrando que nós vamos devolver a deliberação para vocês e vocês, por exemplo, aqui hoje vocês estão concordando. Vão ter o tempo para analisar. Não concordam, sem problema, ok? Então, passando adiante, igual eu já expliquei para vocês. Outra questão aqui é sobre o que compete à Câmara, à CETIL.
Analisar e emitir parecer sobre conflitos relacionados com os recursos hídricos quando necessário. Aí a gente tirou conjuntamente com as câmaras técnicas, por quê? Porque quem vai emitir o parecer sobre questão de outorga é a CETRI. E aí, só quando a diretoria ou até a plenária solicitar o apoio da CETIL que vocês vão emitir parecer. Por que a gente tirou em conjunto com a CETRI e com a CTPlan? A sugestão é que, para dar mais agilidade aos trâmites. Sandra, mas e se a diretoria ou algum membro pedir em conjunto? Vai ser em conjunto. Aqui só está tirando a obrigatoriedade de ser em conjunto, ok? A próxima alteração, né, que eu falei para vocês, isso aqui é para a gente padronizar. A próxima alteração. Aqui fala que o coordenador e o relator terão um mandato de 2 anos. É o que eu expliquei para vocês. O coordenador e o relator, o que a gente sempre acompanha é que ele é eleito na instituição da Câmara e ele fica na gestão toda, não altera. Às vezes, quem vai se candidatar aí, coordenador e relator, fala, não, mas são 2 anos, gente, são 2 anos, mas 2 reuniões por ano. Então, passa tão rapidinho que vocês nem vê, né, Elaine? É muito rápido. Então, por isso que a gente está sugerindo, né, de igual forma ali em cima, é ser de 4 anos, né? 4 anos, que é o mandato. Mas, Sandra, a gente está eleita agora, nós vamos 4 anos? Não. Vocês vão até 2025, 2027. Por quê? Porque a gestão de vocês é 23 a 27, ok? Mas quando PN3 tiver uma nova recomposição do plenário, for vir uma nova recomposição das câmaras técnicas, aí começa os 4 anos, né? A sugestão nossa é para seguir o plenário e não ter alterações. Pois não, Gustavo? No final aí você praticamente já manifestou o que eu ia sugerir para seguir realmente a gestão da diretoria. Não fixar às vezes 2, 4 anos, às vezes colocar como seguindo o período de gestão da diretoria, até porque é o que faz mais sentido, né? Porque se vier uma nova diretoria e uma nova recomposição, né? Então, às vezes é interessante colocar algum texto aí que se segue a gestão da diretoria. Gustavo, mas a minha proposta é justamente não ser essa. Deixa eu te explicar por quê. A diretoria é assim, ó, a gestão do comitê são 4 anos. Aí, a diretoria, ela se candidata e ela tem um mandato de 2 anos. Geralmente, o que o costume nos mostra dentro dos comitês é que a diretoria sempre fica 4 anos, porque ela sempre se reelege. Aí, por isso que a nossa sugestão é as câmaras técnicas formadas, elas ficarem os 4 anos. E não mudando conforme muda a diretoria. Diretoria geralmente não muda. A sugestão é ele não seguir a diretoria, porque a Câmara Técnica, ela é do comitê, ela não é da diretoria, né? Então é por isso, porque, por exemplo, começou no mandato, aí você está coordenando, aí mudou a diretoria, eu tenho que recompor a Câmara Técnica, porque o comitê ele é um só. O que altera é só a diretoria e se alterar. Então, por isso que a gente está sugerindo manter a composição, sabe? Mas assim, é igual eu estou falando, gente, é sugestão, vocês decidem. Não, Sandra, eu tô de acordo, me convenceu. Obrigada. Mas você entendeu o motivo, Gustavo? Entendi. Porque ela é do que eu estava comitê. tentando raciocinar aqui da forma que você estava explicando. Eu acho que era isso que você tinha falado, né? Eu acho que você só confundiu o mandato da diretoria, porque como a diretoria fica 4 anos, né? Sempre fica, mas é porque realmente no regimento interno fala que é só 2 anos. Que eu, particularmente, entendo que tem que ser para 4 anos. 2 anos não dá para fazer quase nada. Na hora que a diretoria engrena, aí ela tem que ou reeleger ou ainda correr o risco de sair, né? Então é isso. Mas quando você falou, eu pensei, eu acho que ele quer falar a mesma coisa, só que ele só confundiu na hora que ele falou mandado da diretoria. Obrigada, Gustavo. Obrigado, eu. Elaine? Não, Sandra, é isso mesmo, finalizado, você fechou. Beleza. A outra sugestão aqui de alteração, pessoal, ela está vindo colocada em números, né? Como se trata de uma redação de um normativo, a gente sugere colocar incisos, né? De acordo com a redação legislativa, não muda nada. A gente aqui insere o que compete ao relator. Aqui tem as competências do relator,
Só que a nossa sugestão é deixar as competências do relator as mesmas de todas as câmaras técnicas, mais simples, que é preparar a pauta e convocações das reuniões com todo o auxílio e apoio da Secretaria Executiva. A gente faz, encaminha e vocês dão um ok, vê se está de acordo para depois mandar para o coordenador. Redigir a síntese das reuniões. Essa daqui, a gente manda a síntese com tudo pronto, com quem estava presente, os itens, vocês vão redigir o que foi trabalhado em cada tópico. A gente manda gravação, a gente manda, se for por vídeo, a gente manda o vídeo. Sandra, aconteceu um imprevisto, eu não consegui, avisa a gente a tempo, a gente apoia, a gente faz. No final do ano, a gente faz um certificado para o relator que ele contribuiu fazendo a redação das sínteses. Por que é importante isso? Além do trabalho mesmo, do pertencimento ao comitê, o relator está sabendo de tudo que está acontecendo, porque isso é muito importante, né? A Câmara Técnica, a nossa entidade, ela está aqui para prestar todo o apoio, mas é importante vocês terem esse conhecimento do que está sendo tratado, né? Um exemplo, um dia que vai ter uma reunião, a Fabrícia passou mal. E aí? Por isso que é importante isso também ficar a cargo de vocês terem esse conhecimento. Já estava, tá, pessoal? Isso aqui já estava, a gente só trouxe na forma de competência do relator. Isso aqui não é uma inovação, tá? Aí, organizar as inscrições e o tempo de fala e participação dos membros. Por exemplo, quem levantar a mãozinha, o relator ajuda a secretaria já faz, mas vai que passa batido, que ela está projetando, ela não consegue ver, aí o relator ajuda. Ó, Fabrício, o José levantou a mão, só nessa questão. Então, é uma coisa bem tranquila. Aí a gente está sugerindo essas retiradas aqui, por quê? Porque isso daqui já é inerte, como é inerte, ó, já está dentro da competência. Por exemplo, articular-se com os membros para confirmar a presença, mas não tem quórum. Câmara Técnica a gente não coloca quórum. Por quê? Nenhum comitê coloca, porque se colocar não faz reunião, né? Então não tem quórum. Substituir o coordenador nas suas faltas, já tem isso lá, sem ser aqui nos artigos, então está repetido. Executar tarefas que lhe forem atribuídas pelo coordenador ou pelo plenário. A gente está sugerindo também retirar, por quê? Porque isso já é da atribuição dele, né? Então, pediu, regulariza. A outra questão aqui que a gente está propondo para vocês é o quê? Nós estamos sugerindo padronizar todas as deliberações do comitê. E entre essa padronização estão os prazos, né? Então, a gente está propondo todos os prazos de convocação ser idêntico para todas as câmaras. Aí a sugestão aqui é 5 dias úteis. Por que 5 dias úteis? Porque às vezes precisa se reunir com maior rapidez. Então, a gente seguiu o prazo do plenário extraordinária, convocação extraordinária. E a extraordinária de vocês, a gente está colocando 2 dias úteis, porque pode ser que aconteça um trem de urgência e tem que convocar, né? Anteriormente, na de vocês, estava colocando 7 dias, né? E aqui fala assim, ó, salvo razão de extrema urgência que deverá ser justificada, mas não fala que poderia ser em menos ou em mais. Então, fica ambígua. Então, a gente está sugerindo, né, substituir para padronizar, deixar igual às outras câmaras. 5 dias úteis para ordinária, 2 dias úteis para extraordinária. Alguém se opõe? Aqui permanece que a ausência não comunicada e não justificada implica na perda da representação. Aqui fala que a Câmara Técnica permanece, ela pode pôr para o grupo de estudos, né, que pode também indicar uma pessoa para participar da reunião. Todos vocês podem, é uma reunião pública, né? Aqui depois a gente trabalha a revogação e a gente está sugerindo retirar o quê? Ao término do mandato, o coordenador deverá apresentar um relatório que está lá junto das atribuições do relator. Aqui eu já expliquei para vocês que é a substituição que a gente falou agora. Aqui fala, na ausência do coordenador e do relator, a coordenação da CETIL será escolhida pelos membros. A gente está propondo deixar, porque retirar por quê? Porque na reunião, se não tiver o coordenador e o relator, não tem sentido, né?
Então, a gente meio que, tipo assim, ó, coordenador e relator, um dos dois tem que estar, né? Porque não tem sentido reunir sem coordenação e sem relatoria. Então, a nossa sugestão é retirar. O coordenador poderá solicitar apoio à diretoria do CBH-PN3. Isso aqui a gente está sugerindo retirar, porque não tem vedação disso e a diretoria sempre apoia, não precisa estar escrito, né? Tipo assim, a gente enxugar mesmo a deliberação. A proposta aqui do funcionamento é aquilo que a gente já falou lá em cima, de 5 dias ordinárias e 2 extraordinárias, então por isso que a gente está sugerindo retirar. Essa outra questão aqui de documentação, a gente está sugerindo retirar sobre como que é a pauta e o que vai conjunto, porque isso já é regimental, né? Então não precisa trazer para cá. E a questão da ata também, isso também já é regimental, não precisa trazer para cá, falando que ela tem que ser assinada pelo coordenador relator. A gente está tirando a questão do quórum, né? Porque se a gente colocar quórum, a gente não faz reunião. É lógico que sempre tem um bom senso de todos os coordenadores. O coordenador entrou, tá ele e o relator, eu tenho certeza que eles vão falar, não vamos fazer reunião, né? Então, isso aqui é bom senso, até mesmo porque às vezes entra 4 pessoas e essas 4 contribuem. A gente tem exemplos infinitos para citar para vocês de Câmara Técnica de 8, que funciona muito bem com 3, né? Então, para evitar que a Câmara não realize as reuniões, aqui, as decisões serão tomadas preferencialmente por consenso. A gente também está tirando porque a Câmara Técnica, ela não é decisória, né? Ela tipo assim, não tem... são sugestões. Ela faz a decisão, ela toma uma decisão dela ali interna, mas ela leva para o plenário, e é o plenário que delibera o que foi tratado na Câmara Técnica. Aqui, igual eu falei para vocês, é padrão, né, para ficar normal. Aí aqui a gente sugere permanecer, mas de acordo com o que está lá em cima, que se não justificar, faltou 2 vezes, não justificou, ele vai ser substituído e não da forma como está colocando aqui, por quê? Para padronizar em todas as câmaras técnicas. Aí aqui também, ela já está lá em cima, que na hipótese do caso do coordenador, quando for o caso, comunicará o órgão ou entidade. Isso aqui a gente já faz, por exemplo, só para vocês entenderem, se é operacional, a pessoa não compareceu a 2 reuniões e não justificou, ela não compareceu a mim, não justificou, nós já liga. Amigo, justifica por que você faltou, para você não perder a carteira. Porque a gente tem ciência do valor hora de trabalho de vocês, gratuito, que vocês prestam ao comitê. Então, as nossas secretarias, elas sempre entram em contato com vocês, inclusive até questão de plenário. Aqui também a gente está propondo retirar, por quê? Porque isso aqui é um direito de todo mundo, qualquer membro pode acompanhar e participar de reunião, ele só não pode ter o direito a voto, que não tem, né, igual a gente falou, mas sim nas decisões, então a gente está tirando porque isso também é garantia legal para mesmo enxugar a normativa. Então, essas são as sugestões de alteração que a gente propõe, a gente vai encaminhar para todos vocês até amanhã, ela fechada, limpinha, para vocês analisarem. Sandra, lá nós concordamos com tudo, mas agora eu não concordo com nada. Dá sugestão, porque na próxima reunião a gente vai fazer para fechar essa deliberação, para levar para o plenário, e lá, relembrando, o plenário é que toma todas as decisões. O plenário pode concordar com 100%, 50% ou 0%, né? E aí é o plenário que decide. Na reunião plenária, o coordenador apresenta, ou o relator, como vocês quiserem. Sandra, mas eu tenho dificuldade em falar em público. A aba apresenta sem problema algum, tá? Então, finalizamos aqui a revisão da deliberação. Se não tiver nenhuma dúvida, a gente passa para a questão muito importante, né? A definição de coordenador e secretário, né? Que a gente vai estar chamando, que é coordenador e secretário. Com você a palavra, presidente. Obrigada, Sandra. Eu que agradeço. Ótima apresentação. Então, a proposta é enxugar mesmo a deliberação e trazer para vocês, assim, que a gente está sempre atualizando. 2020 para 2025, nós estamos trabalhando uma deliberação que já tem 5 anos, que foi criada antes da cobrança, antes da gente ter uma agência equiparada, ter esse suporte maravilhoso aí, técnico, administrativo, financeiro, né, que é o papel da aba. Então, tem muitas alterações que a Sandra
trouxe até também como advogada, né, com formação na área de direito, para atualizar e fazer com que o nosso trabalho, tanto dos membros da Câmara como da diretoria, fica sempre muito leve, participativo, integrado, transparente. E aí ela vai passar essa minuta que foi discutida hoje, para vocês analisarem individualmente, depois passar as prováveis aí contribuições que cada um achar que deve. E aí, Sandra, o que eu queria te perguntar, se a gente já tem proposta de uma nova reunião, né, antes da nossa plenária, que se eu não estiver enganada é 27 de novembro em Campina Verde, ou se nós vamos nos reunir, né, para apresentação dessa deliberação discutida aqui só na próxima plenária. Eu fiquei em dúvida. Perdão, presidente. Não, todas as câmaras técnicas, a gente vai fazer uma proposta para vocês ainda de reunião. A gente vai finalizar hoje, a gente vai olhar o calendário, a nossa reunião é 27 de novembro. Antes do dia 27 de novembro, a gente reúne com cada câmara técnica para fechar essa deliberação para poder levar para a plenária. Então, tem mais uma reunião. Aí a gente não fechou a data ainda, a gente vai sentar com vocês, porque tem mais uma reunião da CT Plan, depois na sexta-feira tem do GACG, aí a gente fecha do GT Plano para depois fechar dessas três, antes do dia 27 de novembro. Excelente. Então, teremos uma outra reunião Sim. Antes da plenária, que na plenária o coordenador da Câmara, ele vai fazer a apresentação desta deliberação para os membros da plenária, mas qualquer dificuldade está aí a Sandra se colocando à disposição. Então, dito tudo isso, a gente pergunta agora a pergunta mágica. Quem manifesta voluntariamente para ser o coordenador da CETIL? Coordenador e relator, eu acho que eu vou ver um monte de mãozinha levantada, Sandra. Se Deus quiser. A Rebeca deu algum retorno, Fabrícia? Não deu ainda. Ainda não. Eu queria informar, Sandra, também, para todos os membros da Câmara, que a proposta da gente trazer o próprio IGAN junto aí com a ABA para fazer uma capacitação para os membros da Câmara, sabe? Né, nesses próximos 2 anos, a gente fazer uma capacitação, nós temos 3 câmaras técnicas. Então, como encaminhamento, Fabrícia, o PN13, ele vem agora na segunda gestão com pessoal novo, mas com muita disposição, muita vontade de participar, né? E aberto também para novos aprendizados, inclusive eu. E aí fica aí uma proposta de, às vezes, em uma reunião, a gente trazer competências, finalidade, estratégias, de como a gente pode trabalhar cada vez melhor as demandas, ou até também provocar demandas, né, para serem trabalhadas, como, por exemplo, eu volto a falar, a inadimplência pelo uso da água, as questões de outorga, né, informações, obrigações legais que eu falei com o Regis na reunião anterior, tudo isso ser trabalhado dentro da Câmara Técnica, porque eu acho que o PN13, ele vem com essa finalidade de chegar nas pessoas, né? Chegar na comunidade, nos municípios, nos usuários, na sociedade civil por um todo. E aí alguém levantou a mão ou manifestou no chat, será que já é para coordenação? Dá uma olhadinha aí, Fabrícia. Presidente, o Leonardo Pereira, ele colocou que ele não pode assumir agora, pois está em processo de substituição de conselheiro. Que pena, Leonardo. Que pena. Mais alguém? Mais alguém se manifesta? A Jéssica, não ouvi a Jéssica na reunião da CETIL, da CETRI. Nós estamos na CETIL, não ouvi a Jéssica na CETRI. Jéssica, você quer falar alguma coisa? Acredito que não.
Presidente, vamos fazer, o Sim. que que você acha da gente fazer igual fizemos lá na anterior? Coordenador, vocês ainda estão... Ó, alguém manifestou como relator. Era isso que eu ia falar agora, vamos ver um relator, vamos ver quem que falou. A Jéssica poderia entrar como relatora, mas preciso saber Tá, Jéssica, essa Câmara CETIL, ela reúne 2 vezes ao ano, tá? Então falta mais uma reunião, conforme você nos ouviu falar aqui agora. A gente vai fazer a agenda dessa reunião. E aí a gente sempre, em todas as reuniões, a gente conversa com o coordenador e com o relator para ver a disponibilidade da data, tá? E aí a gente te passa e se não houver ninguém, né, Elaine, se candidatando a relatora, aí você será eleita e a gente agradece a sua disponibilidade. Com a ata, a gente também te passa todas as informações. Por exemplo, a dessa daqui, a nossa secretaria vai fazer e vai te mostrar. Ela é bem simples, tá? E qualquer apoio que você precisar, a aba tá à disposição. Qualquer horário de expediente, você pode estar entrando em contato com a gente. Olha, ela confirmou, pode incluí-la como relatora. Nossa, muito obrigada, viu, Jéssica? Obrigada mesmo aí, porque é uma necessidade que nós estamos tendo desde a gestão passada. Aí, Sandra, eu queria fazer uma proposta. A CETIL, o pessoal viu, obrigada, Jéssica, conta conosco também. Vocês viram que uma das obrigações, né, que a CETIL tem é trabalhar o conflito pelo uso da água, né, Sandra? E aí, o Leonardo é da PRC? Deixa eu ver Leonardo, aqui, olha aqui agora. O Leonardo é da PRC, isso, usuários. Leonardo, eu gostaria de te ouvir. Abre aí o microfone, você é muito parceiro, meu amigo, muito tempo comigo. Não sei nem por que o Leonardo está tão tímido hoje. Já que você está trocando aí, ó, você fala conosco, viu, Leonardo? Vou esperar a sua manifestação até o Leonardo falar. O Leonardo, mais do que ninguém, Ele está digitando. que bom. Ele tem conhecimento e vem acompanhando o PN3 na questão da demanda que nós temos com a PRC, né? Uma área de conflito pelo uso da água. E, inclusive, eu queria aproveitar a sua presença, Leonardo, para você informar a entidade lá de vocês, né, que nós estamos recompondo a Câmara, fazendo essas recomposições das câmaras técnicas, buscando coordenador e relator, para já levar uma solução, fazer de imediato o parecer que nós estamos devendo aí com a demanda que a gente tem pelo conflito de uso da água da associação da PRC. Então, a nossa pressa realmente em recompor a Câmara, em instituir o coordenador, devolver, a gente já tem uma demanda parada, necessitando de uma resposta urgente. Eu sou cobrada de ambos os lados, né? Tanto pelo requerente quanto pela associação, de fazer do PN3 fazer o parecer. Este parecer, ele obrigatoriamente precisa ser feito aqui dentro da CETIL. E aí, assim que a gente finalizar toda as etapas que nós estamos trabalhando, que é todo um rito, né? Fazer recomposição, aprovar a deliberação, Leonardo, na próxima plenária do PN3. Em seguida, a gente já entra com um parecer para a associação, que é um parecer que está pendente. E aí, a proposta, eu conversei muito com a Rebeca, dela pegar a coordenação da CETIL. Ela deve ter tido algum imprevisto ou confundiu os horários e não está presente. Então, a proposta seria consultar. Se não houver ninguém que tenha interesse na coordenação, como a Jéssica está aí já eleita relatora, se a Fabrícia pode buscar a confirmação da Rebeca, né, para coordenar a Câmara e nos ajudar com todas as demandas e os abacaxis, literalmente abacaxi, que a gente tem para resolver junto à CETIL.
Aí eu consulto aí os membros e a aba, o que vocês acham, né? Qual é a posição nessa sugestão que eu estou passando. Oi, ó, o pessoal tá escutando? Sim, Leonardo. Oi, Elaine, tá joia? É porque o meu computador aqui tava sem o fone e eu tô sem câmera também. Mas agora deu certo com o meu foninho aqui. Ai, que bom. Mas eu até coloquei porque a gente tá em substituição de conselheiro, que agora o Derson vai. É que de tempos em tempos a gente vai mudar, sabe? Um tempo fica eu, um tempo o Ederson. E agora ele vai entrar no meu lugar durante um período, mas depois eu volto também. Então, não some de nós, porque você sabe que eu preciso muito de você, né? Sim, não, Você, mas eu vou estar lá na PRC, a gente vai estar junto sempre. então, tá bom. É isso, nenhuma manifestação para coordenação. Podemos, então, provocar a Rebeca para que nós temos até a plenária para tomar essa decisão. A Fabrícia, como secretária administrativa, ela pode fazer contato também com outros segmentos, né, Fabrícia? Buscando aí a manifestação de algum membro representando todos os segmentos que compõem o comitê, e eu fico como sugestão, porque a Rebeca, ela é uma moça que representa o Estado, o IGAM, e domina muito a questão de outorga, né? Então, assim, eu acho que ela nos ajudaria muito nas demandas que a gente tem de conflito pelo uso da água, nas demandas que a gente que porventura surgir nas deliberações que a gente tiver que trabalhar as outorgas de grande porte que são trabalhadas dentro da CETIL, os pareceres de outorgas de grande porte, e aí eu fico muito feliz de ter o Leonardo, a Jéssica, Gustavo, que é inclusive fiscal aí da FEAM, dentro do Triângulo Mineiro, então conhece tudo. Nós vamos ter uma Câmara muito forte, gente, uma Câmara muito consistente e que vai fazer um legado histórico. E aí eu acredito muito nisso e gostaria de deixar essa provocação, a gente dá mais uma cutucada na Rebeca, a não ser que o Gustavo queira coordenar a Câmara para nós. Não adianta ele não ia abrir a câmera para mim não fazer essa pergunta para ele, né? Ô, Elaine, eu sabia que você ia me cutucar. Ó, Elaine, eu me sinto honrado pela probabilidade de você citar meu nome, mas infelizmente, eu estou num acúmulo tão grande de função que eu não consigo, infelizmente, eu contribuirei com o maior prazer aqui nas reuniões, né, nos pareceres, mas eu não consigo pegar essa atribuição de função, porque eu estou com um acúmulo de função. Como diz, meu dia começa às 5 da manhã e acaba às 11, meia-noite todo dia, então está muito complicado para mim, eu não consigo, infelizmente. Eu te entendo, Gustavo, porque o meu também, e a Elaine também, porque a Elaine é desse tipinho, né, Elaine? Gente, nós como se a gente tivesse assim, só mudasse mesmo o endereço, cidades, ruas, né? Porque a situação é a mesma, Gustavo, mais do que ninguém, eu também acompanho muitas demandas do Gustavo, o quanto ele é comprometido e eficiente no que ele faz, e aí sou super solidária à fala dele, provoco, porque quem sabe eu ganharia um sim, né? Mas então fica assim, vamos provocar a Rebeca também, e aí, provocando a Rebeca, a Fabrícia fica à vontade para provocar demais membros, demais segmentos aí do nosso PN3. E aí, dito isso, a nossa reunião acho que encerra aqui, né, Sandra? Isso. Nós vamos ter uma próxima. Eu deixaria uma sugestão para a CETIL até fazer essa reunião em Campina Verde, na véspera da nossa plenária. Eu acho que o Gabriel levantou a mão, já te passo, Gabriel. É uma possibilidade, viu, Fabrícia, de fazer esse encaminhamento, já deixando aqui para o pessoal, se possível, a gente fazer uma reunião presencial em Campina Verde, na véspera da nossa plenária. Acho que a plenária
plenária 26, eu vou ter reunião de diretoria no dia 20, no plenária 27, nós temos a reunião da diretoria dia 26, de repente a gente consegue fazer uma reunião com as câmaras técnicas também no dia 26. Lembrando que aqueles que precisarem de ajuda para o custeio das despesas de deslocamento, nós nos colocamos aqui à disposição dos membros para custeio, ajuda de custeio de cada um de vocês. E aí eu passo para o Gabriel. Muito obrigado, Elaine. Só queria pedir, antes da gente encerrar aqui e partir para a próxima câmara, para quem tiver aí, poder abrir a câmera e a gente fazer o registro. Fabrícia. Nossa, Gabriel, lembrando, assim, a gente está um pouquinho atrasado, mas em questão de 2 minutinhos, eu só queria que você, porque você já é a empresa da comunicação do nosso comitê, não é, Gabriel? No Gabriel... caso, eu, a Adriana, que estamos aqui, nós representamos, sim, a Midiática, que é a empresa que ganhou o processo para fazer a comunicação do PN1 e PN3, e a gente já faz desde o começo do ano no CBH Araguari. Então, por favor, vamos aproveitar o momento aqui, André, eu não estou conseguindo ver o nome dela de novo, gostaria que você se apresentasse para o pessoal dos membros desta Câmara, um grupo menor, você vai fazer isso na nossa próxima plenária, tá? Mas não vamos perder a oportunidade, Adriana, de falar para o pessoal que a gente já tem uma equipe, uma empresa de comunicação para fazer todos os registros fotográficos, matéria, jornalismo e etc., para fazer com que esse comitê se torne mais visível do que ele vem sendo nos últimos 2 anos e nos últimos 20 de criação. Fica à vontade. Obrigada, Elaine, prazer estar com vocês. O Gabriel já está há mais tempo, né? Eu estou chegando recentemente aqui na Midiática, e a gente tem muita coisa que já estamos com o plano de comunicação em andamento, já iniciamos esses registros, porque, assim, que eu comentei com ele agora há pouco, que no privado, que são muitas demandas, né? Às vezes até pouca gente para tantas demandas, e o que vocês fazem realmente precisa sair do comitê, precisa chegar nas comunidades. Exatamente, porque eu acho que quanto mais visibilidade vocês tiverem, eu acho que mais a gente vai agregar, né? Então, o nosso trabalho é tornar isso visíveis para os diferentes tipos de público. E estamos muito felizes de estar com vocês. Você não imagina a minha felicidade, viu? Sou muito fã. Eu falo que eu venho também de um públicozinho de filhos, de uma multidão de crianças, e aí a tecnologia aqui em casa é moda, só eu que não aprendi. Mas eu sou muito fã, eu acho, da comunicação, da gente sair realmente da casinha, da bolha e ganhar o mundo. E a gente conta muito com você, viu, Adriana e Gabriel? Pode ter certeza disso. Vou gravar muitas vezes o Gustavo, fazer muitos vídeos do Gustavo, da Jéssica, da Gisele. Vamos fazer com que o mundo conheça essas pessoas que trabalham conosco. Pode contar com a gente.